Nós estamos recebendo mais uma vez a presença do procurador Dr. Rogério Galo aqui no programa SBT Comunidade. Desta vez, Dr. Rogério Galo, como secretário da Fazenda do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo comigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Agnello. Também obrigado a todos que nos assistem. De fato, é um desafio grande aí que me foi colocado pelo governador Pedro Táxi. E como sou um servidor de carreira do Estado, refleti e não podia fugir aí a esse desafio de administrar um momento difícil, né, das nossas finanças estaduais, tanto na questão dos gastos públicos, como também nos desafios que nos colocam a receita pública, a necessidade de incrementar a arrecadação sem aumentar os impostos. Portanto, de fato, é um momento diferente, né? Das outras vezes que estive aqui foi como procurador do município, né? Na Procuradoria-Geral e também como Procurador-Geral do Estado, e agora nessa nova missão aí que a gente espera conduzir com muito zelo, com muita probidade e que a gente consiga colher os resultados que certamente uma Secretaria de Fazenda atuante, trazendo os recursos necessários para o Estado, quem ganha é o cidadão. São recursos que, sobrando nos cofres do Estado, podem ser aplicados aí em políticas públicas. Mas para isso a gente tem um caminho aí a percorrer nesse ano de 2018 com o ajuste fiscal. Eu não tenho dúvida que o senhor é uma das, eu não vou dizer revelação, mas a sua ascensão dentro da máquina pública é surpreendente. O senhor teve uma passagem muito boa enquanto procurador do município de Cuiabá, na gestão Mauro. E agora, por último, o senhor estava fazendo um trabalho muito interessante na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado. E agora, o senhor, como disse aí, tem uma missão à frente da Secretaria da Fazenda que talvez seja uma das mais difíceis dos últimos tempos. Qual é o grande desafio hoje à frente dessa pasta? Qual é a missão principal dada pelo governador Pedro Táxi? São duas missões muito claras, que são os nossos objetivos. O primeiro é o ajuste fiscal. De fato, o Mato Grosso precisa, ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos uma expansão dos gastos públicos, sobretudo com a máquina pública, né, Agnello? É o gasto da porta para dentro dos órgãos públicos, é o gasto com o pessoal, é o gasto de custeio da máquina pública, que se expandiu de tal modo que hoje sufoca demais o Tesouro Estadual. E isso isso estourou agora, apareceu agora, mas é algo que vem ao longo aí dos últimos 10 anos. E nós podemos colocar notadamente no ano de 2014, 2013, 2014, com a aprovação de inúmeras leis de carreira do Estado que beneficiaram inúmeras categorias com aumentos que não tinham estudo de equilíbrio financeiro. Toda vez que você tem que dar um aumento, a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece que você tem que colocar lá a fonte de custeio daquela nova despesa. E isso, infelizmente, não aconteceu. O governador, ele honrou com as categorias todas, pagou todos os RGAs e nós chegamos agora numa situação de fato limítrofe, tanto que no final do ano passado o Estado ultrapassou o gasto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com o pessoal. Então nós temos aí, porém, isso foi até uma imposição do governo federal para que houvesse a renegociação da dívida do Estado com a União, houve a aprovação da PEC, né, em relação aos dois próximos exercícios, 2018 e 2019, que você não pode crescer as despesas primárias, que são as despesas correntes, despesa com pessoal e custeio, acima do que cresce a inflação. Nós temos um orçamento, secretário, do Estado na casa dos 20 bilhões. Quanto custa a máquina hoje? A máquina hoje custa em torno de metade disso, pelo menos 10 bilhões de reais. E eu estou falando de 20 bilhões de reais, mas você tem receitas que são vinculadas. Hoje você tem, por exemplo, só com despesa com o pessoal, em torno de 7 bilhões e meio, 8 bilhões de reais. Né? Fora ainda que você tem, desses 20 bilhões, você tem muitas desses gastos que são vinculados e, portanto, eles não podem ser utilizados para as demais áreas. O razoável hoje seria em torno de quanto? Hoje, o teto que a Lei de Responsabilidade Fiscal
fiscal estabelece é 49% da receita corrente líquida. Você não poderia ultrapassar esse limite, o que, infelizmente, foi ultrapassado no ano passado com gasto com pessoal. Mas o ajuste fiscal ele estabelece exatamente isso. A PEC que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, ela visa exatamente chegar a esse equilíbrio, conter esses gastos públicos e fazer com que sobre mais dinheiro para pagar o déficit que o Estado acumulou ao longo dos anos e também sobrar dinheiro para investimentos, que é aquilo que o cidadão espera e merece. É um Estado que cumpra com a sua finalidade nas áreas de saúde, de segurança pública, de educação e de assistência social, que são as 4 pilastras básicas. É um Estado que seja suficiente para atender, o tamanho da máquina pública é suficiente para atender essas áreas e que esses serviços sejam bem prestados. Por isso nós precisamos olhar de fato na qualidade desse gasto público. Então esse é um desafio desse ano, é fazer com que o orçamento do Estado, as despesas do Estado, elas caibam dentro do orçamento do Estado, que não cresçam mais do que estabelece a inflação. E fazer na outra ponta, que aí é o segundo desafio, fazer com que a nossa receita cresça mais do que a inflação. Quer dizer, que nós tenhamos aí uma efetividade na cobrança, sobretudo dos sonegadores. Nós estamos aqui falando de quem paga seus impostos regularmente. Nós estamos aqui a dizer, certamente, porque quem paga vai continuar a pagar, mas estamos a dizer aqui dos sonegadores, né? Nós temos lá, já na Secretaria de Fazenda, em torno de R$1 bilhão para ser encaminhado para a dívida ativa, para fazer uma cobrança muito pormenorizada, mas também nós vamos evitar, Agnello, e esse é um grande ponto, que é um ponto fundamental. À medida em que nós formos arrecadar mais do que nós gastamos, nós vamos ter condição, além de superar o déficit, também de fazer os pagamentos necessários para novos investimentos no Estado. Então, nós vamos combater a sonegação, evitando que ela aconteça. E aí nós vamos trabalhar com inteligência, cruzando dados, nos antecipando, às vezes, até mesmo, existem algumas ferramentas que nós vamos utilizar de cruzamento de dados compartilhados com a Secretaria da Receita Federal, que permite com que a gente chegue até antes mesmo do vencimento do prazo para o pagamento do ICMS, e nós já vamos saber quanto que o contribuinte vai ter que pagar. Se ele não pagar, nós vamos já ter condição de imediatamente emitir uma ordem de serviço de fiscalização. Então, isso tudo, todas essas medidas nós vamos apresentar e iremos fazer. E também um projeto na área de educação fiscal. Quem vai ao Distrito Federal, quem vai a São Paulo, tem a nota fiscal cidadã, que é um processo em que o próprio cidadão ele se engaja e se transforma também num fiscalizador do bom comerciante e do recolhimento dos tributos. Esse é um ponto fundamental. Nós vamos também trabalhar, além de apertar com os sonegadores, nós vamos de fato abrir aí uma guerra contra a sonegação, contra os exportadores, né? Pessoas que às vezes que são maus produtores, que a pretexto de exportar que é desonerado, não paga ICMS, acabam internalizando, deixando no país. Você está falando da área do agronegócio, por exemplo? Nós temos casos na área do agronegócio, sobretudo, 60% do PIB do estado de Mato Grosso é do agronegócio. Então, assim, de fato, nós temos algumas operações que foram feitas já nessa área, naquela operação Crédito Podre, que demonstrou que há aí um grande esquema que está sendo debelado e nós vamos passar a monitorar todas essas atividades em tempo real. É isso que é fundamental. A equipe da Receita Pública, comandada pelo fiscal de tributos estaduais de carreira, o doutor Último, nós vamos começar a fazer com que isso seja feito de modo simultâneo. Então nós vamos apertar com os sonegadores e criar também um programa de estímulo à educação fiscal, que é o cidadão cobrando as notas fiscais dos comerciantes. Eu estava citando São Paulo e Distrito Federal, é a história do CPF na nota. Né? Quem já não esteve lá em São Paulo, no Distrito Federal, e no final de uma determinada compra perguntou se quer o CPF na nota. E isso aí, de algum modo, nós vamos construir aí uma forma de premiar também o cidadão e que isso aí se transforme numa ferramenta importante, né? Para que a Secretaria de Fazenda também tenha um aumento aí da sua arrecadação sem onerar o contribuinte. Isso também é fundamental, Agnello. Certo. Eu quero só voltar aqui à questão da corrupção, porque nessa semana, por exemplo, nós estamos acompanhando um caso de empresários que foram penalizados aí, foram condenados a mais de 3 anos por uma sonegação de 7 milhões de reais aproximadamente. Nós vimos aí os relatos do ex-governador Sival Barbosa na semana passada, apresentando mais de 100
empresas aqui no estado de Mato Grosso envolvidas no esquema também de corrupção, sonegação de impostos, desvio de recursos públicos. Tudo isso afeta drasticamente os cofres do estado de Mato Grosso. O senhor falou que a prioridade número 1, obviamente, é enxugar a máquina interna, adequar ela dentro do orçamento do estado conforme manda a lei, mas nós percebemos que talvez ainda o maior problema do estado seja essa questão da sonegação e desses incentivos fiscais que foram dados aos montes para um bocado de amigos do rei de governos anteriores. Como é que o senhor pretende, obviamente, frear isso, dar um basta nisso, trazer de volta para a nossa realidade e fazer com que haja uma moralidade na distribuição, principalmente de incentivos fiscais aqui no estado de Mato Grosso? Essa é uma agenda que está dentro da agenda da Receita. Nós vamos, na Receita Pública, também trabalhar com a revisão de incentivos fiscais. Você não tenha dúvida disso, Agnello. Esse é um ano importante também para os incentivos fiscais. Nós temos até agosto. O Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 1 ano para que fossem feitas todas as convalidações dos incentivos fiscais. Foi aprovada uma lei complementar pelo Congresso Nacional e nós temos até agosto desse ano, porém nós vamos antecipar isso para convalidar os incentivos, cancelar aqueles que foram concedidos de modo ilegal e que não atendem ao interesse público e também fazer a revisão de incentivos fiscais que são excessivos, vamos dizer assim, fazendo com que nós tenhamos nos cofres públicos aí uma resposta mais imediata. Não tenha dúvida de que ainda nesta semana ou no início da semana que vem, nós formaremos um grupo de trabalho para que nos próximos 30 dias a gente já comece a dar essas respostas. Nós temos em torno aí de 500 empresas que são beneficiadas com incentivos fiscais e todos os setores da economia, todos esses segmentos serão chamados para que nós façamos essa convalidação, essa revisão e essa anulação nos casos em que os benefícios de fato não se justificarem. Nós vamos também trabalhar nessa ponta dos incentivos fiscais. Mato Grosso é um estado rico, é um estado pujante, porém nós temos que estimular as áreas que são estratégicas para o estado. Existem alguns setores que receberam incentivos fiscais que não haveria qualquer sentido em serem incentivadas. Isso certamente será revisto. Aliás, por exemplo, um estado como o nosso, que Sim. 60% é de produto primário, nós temos que ter uma política de agroindustrialização. Com certeza. Essa é uma coisa óbvia, atrair novos investidores isso que eu ia lhe perguntar. na área da agroindústria. Não há esse investimento, por exemplo, na industrialização. Há um investimento apenas em exportação e o Estado perde muito com isso daí. Agora, saindo desse assunto, eu quero aproveitá-lo aqui para falar sobre a reforma tributária, né? Essa discussão que já vem aí sendo trazida há alguns anos e até agora não saiu da falácia, não saiu do papel, vai para lá, volta para cá e não tem uma definição clara com relação a isso. Nós estamos vendo o comércio aí apelando para o governo do estado para que chegue a um entendimento com relação ao ICMS, por exemplo. Sim. O que nós vamos fazer em relação à reforma tributária, porque a reforma tributária também tem que dividir em 2 momentos. Nós temos uma reforma tributária que é abrangente, que é uma reforma tributária constitucional, que é a que está em tramitação há décadas. Há muito tempo. Há décadas no Congresso Nacional. Essa é a verdadeira reforma tributária, Agnello, que é a simplificação de espécies tributárias. Quer dizer, quem cria o maior número de tributos não é o Estado, quem cria é a União. A União tem, além dos seus tributos naturais, o IPI, o imposto de renda, ele tem uma enormidade de contribuições que foram criando ao longo do tempo e quem pode criar essas contribuições, segundo a Constituição, é a própria União, o próprio Congresso Nacional. Então, de fato, demanda até uma revisão do Pacto Federativo. Nós sabemos hoje que 70% da arrecadação fica com a União, 25%, 28% com os estados e apenas 12% com os municípios. Então, nós temos uma distribuição dos recursos também que começam nessa discussão da reforma tributária que é completamente injusto. Quer dizer, municípios e estados têm atribuições imensas em todas as áreas e recebem migalhas de recursos públicos transferidos pela União quando repassa. A gente acabou de receber o FEC, recebe sempre na última semana do ano. Como é que você pode fazer um planejamento para o ano se você recebe o recurso na última semana dele? Quer dizer, isso nos prejudica. Agora, no que nos cabe, que é aqui no Estado, nós temos uma proposta de reforma tributária que vem sendo dialogada ao longo do tempo, do ano passado e de 2016,
com todos os setores produtivos, com o CRC, com a sociedade civil organizada, e nós resolvemos fazer um fatiamento dessa reforma tributária, deixar os pontos mais polêmicos para ser discutido mais adiante, sobretudo porque trata-se de um ano eleitoral, não vamos ter tempo para que essa discussão seja feita na Assembleia, e levar à Assembleia aquilo que há um certo consenso, que são algumas medidas de simplificação do processo de recolhimento do ICMS, isso vai se traduzir numa facilidade da vida do contribuinte e dos contadores, e também uma revisão das multas que são aplicadas pelo descumprimento. Também há alguns exageros das penalidades que são aplicadas sobre o valor da operação, que também serão ajustadas, e isso foi devidamente pactuado, inclusive com base em decisões judiciais que anularam essas multas. Então nós vamos fatiar essa reforma tributária aqui no Estado e fazer com que, nesse primeiro momento, a gente mande uma reforma para a Assembleia, que é a de simplificação de alguns procedimentos e também com relação ao quadro de multas, sobre as penalidades que são estabelecidas. E cumprindo, então, com essa obrigação que é nossa. Eu quero convidá-lo a vir numa outra oportunidade para nós falarmos especificamente sobre esse assunto, né? Em que nível de percentuais nós vamos estar, obviamente, falando, o mercado vai receber. Existe aí uma polêmica tremenda com relação a essa indefinição, né, de quantos por cento isso vai gerar, se vai ser imposto único, se não vai, se vai ser dividido, fatiado, qual o segmento, enfim, há uma grande preocupação em torno desse assunto aí. Eu quero trazê-lo numa próxima ocasião para falarmos um pouco mais esmiuçadamente a respeito disso aí. Muito obrigado pela sua participação, desejo-lhe sucesso. Boa sorte, que Deus lhe abençoe à frente dessa importante parte. Nós estamos torcendo muito pelo seu trabalho. Há quem diga que já tem muita gente preocupada com o senhor à frente da Secretaria de Fazenda aqui do Estado de Mato Grosso. Eu espero que essa preocupação ela aumente, principalmente sobre os sonegadores aqui do Estado de Mato Grosso, porque o Estado não pode continuar sendo penalizado como está. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Agnello. Não tenha dúvida. Quem tem que ficar com receio são os sonegadores, porque nós vamos, de fato, apertar o cerco em relação àqueles que são omissos com a sua principal obrigação de cidadão e de comerciante, que é fazer o recolhimento pontual dos seus tributos. Que, aliás, quando se adquire qualquer mercadoria, nós é quem pagamos, é o cidadão quem paga aquele tributo, o comerciante fica como depositário e não repassa. Nós vamos buscar cada centavo que foi sonegado do Estado de Mato Grosso. Queria agradecer a você esse convite, a primeira entrevista que dou para a televisão, que sorte que foi contigo aqui no seu programa. Bom, espero vir outras vezes, estarei sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.